Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, funcionários da Nova FAOL realizaram uma paralisação em Nova Friburgo. Os trabalhadores da concessionária de transporte público temem uma demissão em massa devido aos impasses entre a empresa e a prefeitura e, por isso, resolveram se manifestar. De meia-noite até 1h da tarde, nenhum ônibus circulou por Nova Friburgo. Na parte da manhã, a estação livre ficou vazia, o ponto de atendimento aos passageiros estava fechado e cartazes com reivindicações dos funcionários da Nova FAOL foram fixados pelo local. Em frente à sede da empresa, em Conselheiro Paulino, motoristas e representantes do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos se reuniram e não permitiram a saída dos veículos. Mas após uma notificação da empresa, o sindicato acatou o pedido para o retorno de 30% dos funcionários ao serviço ainda nesta quinta-feira e informou que a partir de amanhã a circulação dos ônibus já será integral. O que a gente tinha planejado era uma paralisação de 24 horas, né? Mas, como eu disse, né, a empresa ela vem se posicionando contrária a essa paralisação desde segunda-feira, quando nós iniciamos o movimento. E agora ela decidiu fazer essa notificação e a gente não vai, né, aqui brigar com ninguém. Então, a ideia era parar durante 24 horas na totalidade. De acordo com o sindicato, o motivo para essa paralisação é o impasse entre a Nova FAOL e a Prefeitura de Nova Friburgo, que pode causar a demissão de mais de 600 funcionários da empresa, já que a direção da Nova FAOL anunciou que deixará o município no próximo dia 15 de maio. O nosso principal motivo, né, dessa paralisação é tentar a preservação do emprego dos nossos companheiros, né? Porque, como todos sabem, né, a FAOL ela já fez, protocolou um documento na prefeitura. Nós não temos uma posição definida do que vai acontecer efetivamente com os nossos companheiros. Outro ponto reivindicado pelos funcionários da empresa é a questão salarial. Devido à queda de receita, né, então a empresa ela deixou de pagar, isso desde março de 2020, R$100 do ticket de alimentação. Né? Ela não tem pagado mais as horas extras, folga compensatória, né? Que é aquela folga que quando o funcionário cede a jornada num dia, né? A empresa deixa ele acumular 7 horas e depois dá uma folga a ele para, né, compensar aquelas horas, entendeu? E tudo isso tem refletido muito no salário, de forma negativa. Então o salário dos motoristas está muito defasado, a ponto de nós já termos hoje colegas passando necessidade em casa. Em nota, a Nova FAOL informou que se manifestou contrária à iniciativa que causa danos à população friburguense. Quanto à questão salarial, o diretor da empresa, Alexandre Colonese, disse que com a questão da Covid-19 e a falta de passageiros, foi discutida com o sindicato a necessidade dessas medidas, que foram aceitas por ambas as partes. Quanto à demissão em massa, a prefeitura informou em nota que, caso outra empresa venha a assumir o serviço de ônibus, buscará quadros com experiência no transporte coletivo e que conheçam a cidade, e que o executivo fará o que estiver ao alcance para que os atuais trabalhadores sejam contratados pela futura concessionária. Faz mais de um ano que convivemos com o novo coronavírus, mas nos últimos meses, mutações desse micro-organismo estão piorando o cenário desta pandemia. As variantes são ainda mais contagiosas e estão mudando o perfil das pessoas infectadas. A repórter Kessia Coutinho conversou com um pesquisador da Fiocruz para entender melhor essa situação. Há um ano, o mundo convive com a pandemia de Covid-19 e mesmo depois deste tempo ainda não foi possível enxergar uma luz no fim do túnel. O vírus continua circulando pelo país e agora, junto com ele, as mutações da doença. A variante que surgiu em Manaus, né, alguns meses atrás, a gente já vê casos de circulação dela aqui no Sudeste, então, potencialmente, ela já está circulando de forma relativamente livre, né? E cada uma dessas variantes que é descoberta mostra para a gente que a gente tem falhado nas tentativas de contenção do vírus, né? Então, quanto mais tempo ele se encontra disseminado no ambiente, maior é a probabilidade dele sofrer mutação e, com isso, irem surgindo as novas variantes. Então, é literalmente uma guerra. O perfil de pessoas infectadas e que muitas vezes acabam não resistindo à força do vírus vem mudando. Quando a doença começou, a preocupação era com idosos e pessoas com comorbidades.
Hoje, o cenário é outro e toda a população, sem exceções, deve estar atenta. Então é preciso que as pessoas compreendam de que não há ninguém hoje imune completamente às formas graves, não por ser jovem ou nada disso, não existe isso. Se eu tenho mais jovens circulando, esta seguramente será a população que vai adoecer, tá certo? Então, esse processo de rejuvenescimento da pandemia não tem necessariamente a ver com o fato de que a variante é mais agressiva para jovens, e sim porque é uma população que hoje está mais sob risco de adoecer porque está mais presente na rua. Esta população que hoje está tendo um aumento diferencial do número de casos e de óbitos é uma população economicamente ativa, que provavelmente está se contaminando porque teve que voltar ao trabalho presencial. Com o avanço dos casos, os hospitais acabaram não dando conta e entraram em colapso. Mas é preciso que a gente compreenda que o leito, ele na verdade é a ponta do iceberg. Porque também não adianta, porque isso é muito comum, as pessoas dizem assim, poxa, mas então por que não abre o hospital de campanha, né? Porque isso aumentaria o número de leitos. Só que aumentar o número de leitos por si só não resolve o problema, porque a gente também não pode ter leitos disponíveis se o hospital estiver desabastecido. Mais do que o leito, a gente precisa pensar também nessa questão da infraestrutura necessária para equipar esse leito de forma adequada, né? A adoção de medidas restritivas para conter a circulação do vírus ainda continua sendo a única forma de diminuir o número de casos em todo o país. A gente precisa, nesse momento, conter a circulação de pessoas nas ruas. Não é um absurdo pensar em medidas bastante restritivas, como toque de recolher, como o fechamento do comércio, né? O aumento mais acelerado, né, da cobertura vacinal e as medidas adequadas de prevenção, porque as pessoas ainda usam a máscara do jeito errado, né? E é melhor se preparar, porque todo cuidado é pouco e necessário. De acordo com Rafael, as próximas semanas ainda serão de alerta. O efeito de qualquer coisa que a gente implemente hoje, a gente só vai conseguir ver de forma efetiva daqui a mais ou menos um mês. Por isso digo que as próximas semanas talvez sejam difíceis, porque a gente ainda não teve uma medida efetiva de aspecto global, né, federal, para poder tentar mitigar a pandemia. E além de pessoas infectadas e óbitos, a pandemia aumentou também a fome. Devido à crise financeira, muitas famílias não estão conseguindo comprar alimentos e dependem da ajuda e solidariedade de outras pessoas. Adriana lembra com saudosismo dos tempos em que podia trabalhar. Apaixonada por cozinha, ela preparava comidas congeladas e vendia inúmeras delícias, como geleias e bolos. Mas crises de coluna e de fibromialgia a deixaram de cama e a pandemia piorou a situação. E aí eu não conseguia trabalhar mesmo, porque aí eu não conseguia andar, porque afetou minha coluna e meu joelho. Então, quer dizer, aí minha filha começou a trabalhar e semana passada ela foi mandada embora. Sem a renda das duas, Adriana teme ficar sem casa para morar ou até mesmo passar fome. Hoje em dia, para dizer a verdade, eu estou vivendo de favor. É assim, a família que tenta ajudar um pouco, entendeu? Amigos que vêm perguntar se precisa de alguma coisa, sabe? Porque A igreja ainda ajuda? A igreja me ajuda muito. Adriana está entre os 116 milhões de brasileiros que vivem em algum grau de insegurança alimentar, que vão desde quem não tem o que comer hoje a quem não sabe se vai poder se alimentar no futuro. Em Nova Friburgo, o número de pessoas nessa realidade está aumentando. A partir do mês de março, de 2021, nós identificamos um aumento da procura nos CRAs pelo benefício eventual de cesta de alimento. Então, o benefício tem sido ofertado para essas famílias mediante a avaliação técnica do técnico, muitas vezes através de visita domiciliar. A Secretaria de Assistência Social diz que no ano passado, com recursos recebidos dos governos estadual e federal, foi possível distribuir mensalmente 15 mil cestas básicas e kits de higiene. Os itens foram doados por cerca de 6 meses. Mas, em 2021, sem esses repasses, não seria possível custear tantas doações. O município sozinho não daria conta, mas a gente está implementando campanhas, temos outros parceiros, estamos fazendo também um termo de cooperação com o Ministério da Cidadania, que vai nos enviar também as cestas básicas. A gente está só aguardando a liberação desse convênio. Mas quem tem fome tem pressa. E para atender a demanda crescente, a Secretaria de Assistência Social
arrecada alimentos nos sábados de vacinação e pode receber novos recursos do governo federal. Todas essas iniciativas, né, elas vão se unir a essas cestas que a gente já tem ofertado e a gente espera que consiga atender essas pessoas, né? É realmente muito complicada essa situação, mas vamos mudar de assunto e falar sobre timidez. Uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que metade da população brasileira se considera tímida. E essa vergonha e o medo de falar em público muitas vezes acabam atrapalhando a vida social e profissional das pessoas. Por isso, conversamos com especialistas para saber como driblar essa dificuldade. Veja na matéria a seguir. Nesse momento, eu estou aqui na avenida mais movimentada de Nova Friburgo, gravando um vídeo para essa matéria no meio de várias pessoas. Mas olha, não é todo mundo que tem facilidade em fazer isso. E até quem já consegue pode ter passado por momentos de insegurança. E isso está relacionado à timidez. Uma pesquisa realizada em 2019 indica que cerca de 50% da população brasileira é tímida. Segundo a psicóloga Andresa Matsuyama, a timidez está relacionada ao medo. A timidez ela não é considerada uma doença, mas ela pode sim causar um sofrimento como se fosse uma. Ela é mais definida como uma sensação de desconforto ou medo quando estamos diante de situações de socialização. Felizmente, existem algumas formas de deixar a timidez de lado. A atriz e professora Denise Peixoto diz que o primeiro passo para vencer esse obstáculo é querer. Do que você tem medo, né? É medo do julgamento? É medo de você achar que o seu rosto é feio, que a sua voz é esquisita? Porque tudo que a gente descobre ou tudo que a gente entende como uma limitação tem possibilidade de ser melhorado. Fazer cursos de teatro pode ser uma forma de diminuir a timidez e ter mais confiança. Porque o teatro ele é treino, ele é ação. E o teatro é observação. Você vai fazer, vai observar, você vai experimentar, você vai refazer. Então, você tem diversas possibilidades de enxergar uma mesma coisa, um mesmo problema. A Cristina, por exemplo, recorreu a esse método e hoje sabe lidar melhor com algumas inseguranças. Tanto na área profissional quanto na área artística, lidar com essas questões de autoestima e confiança. E eu estou gostando muito desse trabalho, é assim, maravilhoso. A Luciene é advogada e também procurou as oficinas para tentar ter mais intimidade com as câmeras. E eu tinha muita vontade de criar conteúdos para as minhas redes sociais, né? Conteúdos profissionais, para minha página profissional. E eu falei, olha, preciso realmente de ajuda. Então, procurei a Denise e através de exercícios eu comecei a entender, né? Eu comecei a me aceitar melhor. Lembrando que quando a timidez começa a atrapalhar a vida social e profissional, ela deve ser levada a sério. E em alguns casos, somente a ajuda de um psicólogo pode resolver o transtorno. Então é importante sim a busca de ajuda de um profissional, de um psicólogo. A menopausa é um processo natural do organismo feminino que interrompe o ciclo menstrual. Mas, além disso, causa impactos na pele e no corpo. Nossa repórter Mayara Gaistin conversou com especialistas para saber como amenizar esses impactos. Confira. A menopausa não se limita ao fim do ciclo menstrual de uma mulher. Nessa fase da vida, a pele também sofre e precisa de cuidados. Com a diminuição dos hormônios que são produzidos pelo ovário, que é o estrogênio e a progesterona, a pele pode perder proteínas, começar a ficar mais fina, mais flácida e sofre sim os impactos da menopausa. Segundo a dermatologista Solange Gonçalves, a exposição ao sol é um dos principais fatores para o desgaste da pele. Por isso, o uso diário do protetor solar desde jovem é indispensável para evitar manchas e rugas. E para manter o corpo sempre hidratado, preste atenção nessa outra dica. Usar o mínimo possível de sabonete. Você vai ressecar muito aquela pele. Você vai tirar o restinho de proteção que aquela pele tinha.
Usar sabonete mais na axila, na região genital, no bumbum, no pé. O resto, passar só água. Além dos hábitos diários, também existem procedimentos estéticos que podem reduzir os impactos causados pelo tempo. E daí a gente tem tratamento para face, tem tratamento para flacidez de pescoço também, para ruga de pescoço, tem tratamento para mancha nas mãos, flacidez de braço, flacidez no abdômen, tudo isso a gente consegue tratar. E o que a gente usa muito para recuperar a pele é o ácido retinóico, que é um remédio mesmo prescrito pelo dermatologista que vai fazer uma regeneração celular. E é claro que não podemos esquecer daqueles hábitos que vêm de dentro para fora. Para manter a saúde da pele, também é fundamental beber bastante água e manter uma boa alimentação. Dieta é fundamental. É claro que a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, reduzindo açúcar, reduzindo gordura, tendo uma alimentação mais de frutas, legumes, verduras e bastante líquido. O líquido é muito importante. Com relação ao colágeno, a gente sempre orienta o paciente também a tomar o colágeno. Como você vai perdendo com o passar dos anos, é muito importante que você tome. Com tantas dicas, aposto que você vai encarar a menopausa com mais leveza e passar a dar mais atenção à pele. E não se esqueça, é importante procurar sempre um profissional de confiança. Nova Friburgo é terra de Guinhar, um dos maiores artistas plásticos do século XX, da artista visual Lídia Pape, criadora das embalagens da Piraquê, e também do cineasta de animação Anélio Latini. Em comum, o talento para o desenho, a pintura, o designer em diferentes traços, épocas e estilos. E essa arte atravessou o tempo e o município continua repleto de artistas visuais. Conheça na matéria a seguir 3 jovens desenhistas que residem em Nova Friburgo. Hugo, Ramon e Felipe. Os 3 têm uma coisa em comum além de viver em Friburgo: a paixão pelos desenhos. Sem falar no talento, né? Mas cada um tem sua história, seu traço, estilo e muita experiência para compartilhar. Apesar de desenhar desde criança, Hugo descobriu a real vocação quando já era adulto. Apaixonado pelos cartoons, a técnica utilizada por ele foi inspirada no trabalho de artistas famosos. A Laerte, ela tem um traço muito específico e ela não se apega muito ao padrão de beleza estético. E eu gosto muito disso nas minhas artes também. Então eu tirei isso muito dela, na verdade. Sempre li as tirinhas dela, sempre acompanhei, então eu gosto muito. E o Maurício de Souza porque eu cresci realmente lendo ele. Porque meu pai era bem fã da Turma da Mônica, então meu pai comprava muito pra gente lá em casa. Eu li Turma da Mônica assim a vida inteira. E aí eu acho que essa coisa do Maurício de Souza de ter cores bem fortes, eu acabei puxando pra mim também. Hugo é ilustrador de livros infantis e tem alguns clientes fixos. Mas apesar do talento, a ilustração não é sua principal fonte de renda. Esse também é o caso do Ramon. Ele é designer em uma empresa de publicidade e os desenhos ficam para as horas vagas. Eu desenho rostos de pessoa. O meu estilo, que os desenhistas falam, é o estilo tradicional, que é no papel com lápis. Mas os meus desenhos não são fotos, você vê que ele é um desenho, e é isso que eu gosto. Eu não desenho realista mesmo. Você vê que é um desenho que teve um trabalho ali. A beleza, preciosidade e personalidade dos desenhos são indiscutíveis e reconhecidos por alguns famosos. E quando as habilidades transbordam do papel e vão direto para a pele? Felipe Sena é ilustrador profissional desde os 18 anos de idade. Sua principal influência são os desenhos japoneses. Há cerca de 1 ano, ele começou a trabalhar também como tatuador. Eternizar um desenho na pele era uma coisa que me dava medo, né? Mas como eu já dava aula há bastante tempo para vários tatuadores e já existia uma oportunidade, né, de esse contato com eles. É uma coisa que eu estou aprendendo, mas que eu sou apaixonado e quero continuar fazendo. Ilustração de livros, cartilhas, embalagens. A bagagem do Felipe é grande, assim como a do Hugo e do Ramon. Mas para chegarem até aqui, foi preciso muito estudo, treino e dedicação. E esse é o caminho para quem quiser embarcar nesse mundo. E o Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.